Então isso é É o que envelhecer. chamamos de padrão de metilação do DNA. Isso muda com o tempo. Eu posso ler isso e dizer quantos anos você tem exatamente, com cerca de 5% de chance de erro, e prever quando você vai morrer, a menos que... I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Você está ajudando pessoas a como realmente entender o envelhecimento reverso e como viver mais e como retardar o envelhecimento é uma das principais coisas pelas quais você é conhecido, Correto, é isso aí. né? E a gente conversava antes que é um medo enorme. A morte é um grande medo para muita gente. Então algumas pessoas espiritualmente iluminadas dizem: eu sei que isso faz parte da vida, tudo vai ficar ok, vai ficar tudo certo. Mas você experienciou coisas do outro lado onde nem sempre foi tão bonito testemunhar isso, né? E eu tô curioso, eu quero falar sobre por que você entrou nessa área. Um segundo, eu quero falar para as pessoas alguns truques que você aprendeu para ajudar pessoas a reverter o processo de envelhecimento. O que é que você diria seriam algumas coisas diárias que a gente pode fazer para começar a reverter esse envelhecimento? Bem, agora sabemos o suficiente para que você possa definitivamente desacelerar. Desacelerar. Tivemos alguns avanços que parecem reverter também, que ainda são experimentais, mas estamos falando de um dia sermos capazes de reverter a idade do corpo em 50%, 75%. Fazemos isso em camundongos agora. Podemos curar a cegueira da velhice e esse tipo de coisa. Mas o que é mais importante, o que podemos fazer agora para permanecermos vivos até que essas tecnologias estejam aqui daqui a 5, 10 anos? Então, se tem uma coisa que eu poderia dizer a todos, se tivesse apenas uma coisa, seria para comer com menos frequência. Eu costumava dizer, coma isso ou aquilo, mas na verdade acredito que quando você come, é tão importante quanto o que você come. Talvez até mais. Então, eu mudei a minha vida de acordo. Então, tem isso. Tem a questão do exercício, mas isso é verdade. Eu vou te contar por que funciona. É importante saber isso. Você é um cara em forma, então está fazendo todas essas coisas. E a propósito, você parece muito jovem. Obrigado. Eu pensei que você tivesse uns 20 e poucos, mas na verdade você deve Perto dos ter... 40, é. Eu faço 39 em 2 meses. Impressionante. Valeu. Nem dá pra ver as rugas. Exato. Você não envelheceu desde que eu te conheci, já faz um tempo. Então a terceira coisa seria comer plantas, mais plantas, mas principalmente plantas que estão estressadas. Você pode estressar as plantas antes de colhê-las. Existem orgânicos, é claro, mas você pode colher frutas e vegetais depois de enfrentarem adversidades. Muita luz, pouca água, poucos nutrientes. E há toda uma teoria por trás disso, né? Mas, em geral, como saber se uma planta tem essas moléculas de que estou falando? Como saber? As moléculas estressadas? Sim, as plantas precisam sobreviver assim como nós, e essas moléculas protegem o animal e a planta. E quando as plantas percebem adversidades, assim como uma videira com a qual você faz vinho tinto, e eu sou o cara que disse que vinho tinto é bom para você, e resveratrol, o que explodiu 30% as vendas de vinho tinto em 2006... Então vamos pegar o vinho tinto. Antes de colher a uva, você normalmente seca as vinhas ou espera que não chova o suficiente. Então a videira fica estressada, não estressada mentalmente, mas com medo de morrer. Então começa a produzir os chamados polifenóis. E o fenol é só um anel de carbono com alguns hidrogênios nele. E o poli significa mais. Então o resveratrol consiste em 2 anéis de carbono com alguns pequenos Os, oxigênio e hidrogênio. Eles fazem 1 tonelada disso e é engarrafado em vinho tinto. E essa é uma das razões pelas quais você provavelmente tem alguns benefícios para a sua saúde quando bebe vinho tinto com moderação. E quando toma resveratrol como suplemento, ele também faz benefícios semelhantes, como foi descoberto em ensaios clínicos. Na forma suplementar? Sim, eu mesmo tomo resveratrol há mais de 1 década, provavelmente uns 14 anos. E é isso que cobre todos os pontos? Na verdade as pessoas na internet zombam de mim. Eles falam, você já fez plástica, né? E agora que eu tenho 52, tô chegando lá. Uau! 52? Sim, o tempo é... é difícil parar ele. Mas enfim, essas moléculas, você sabe que uma planta as possui quando a planta está cheia de cor. Então tente ter uma variedade de cores. Não compre a alface branca e insípida. Compre a brilhante, laranja, seja o que for, orgânica. Se elas foram mantidas em uma estufa em temperaturas perfeitas, esse provavelmente não é o melhor tipo de alimento para comer. Sério? Sim, tô comendo mais plantas. Eu sei que tem muita gente que ama carne, eu também. Se fosse saudável, eu comeria todo dia.
Mas com base em ensaios científicos e estudos, né? Pois é, nas redes sociais tem muito debate, né? Então eu não me importo de ir contra isso. Mas tem tanta gente que fala sobre carne e que confiam nela e muitas delas parecem jovens, né? Parecem magros e malhados. De fato. E dizem, olha, eu perdi muita gordura corporal só comendo carnes e dietas assim. Eu me livrei do eczema, me livrei de alergias ou do que eu estivesse desafiando nesses períodos, né? Então você ouve certos estudos sobre isso, mas eu acho que tendo essa dieta por 40, 50 anos, a gente não vê isso, né? Tipo, ok, talvez funcione por 3 ou 5 anos, mas como isso afeta no envelhecimento a longo prazo, né? Isso mesmo. Então, eu tive debates com Joe Rogan sobre isso. A minha maneira de pensar nisso é que você pode imitar a adversidade ou a abundância. E a abundância é o bife. E o que eu faço é a adversidade, que é não tanta proteína. E Interessante. tem sistemas no corpo que detectam uma ligeira deficiência de proteína, ou pelo menos um nível mais baixo, e ativam as defesas que pensamos que nos fazem viver muito tempo. Você pode ficar ótimo, você pode construir músculos um pouco mais. Mas quando as pessoas dizem que isso funciona para mim, é dentro de alguns anos. Estou falando 50, 60, 70, 80 anos, como você disse. É nisso que eu aposto. Caso contrário, você estará queimando a vela nas duas pontas. Agora, talvez uma maneira de fazer isso seja passar um ano em uma dieta carnívora, consertar-se, ficar malhado e depois mudar. E então talvez ir e voltar. Há muito a ser dito sobre a variedade na biologia. E quando demos resveratrol aos camundongos, não todos os dias, mas em dias alternados, essa foi a melhor extensão da vida útil deles. Não dando a ele em formatos abundantes, mas em dias alternados ou esporadicamente, né? Sim. Então o que aconteceu com os camundongos quando você deu a eles todos os dias? Estatisticamente, eles não viviam mais, a menos que tivessem alguma outra adversidade, que nesse caso era uma dieta rica em gordura, e então o resveratrol funcionou muito bem para protegê-los. Uau! Então tem uma dieta rica em gordura e o suplemento. Então, se você for como um camundongo, você vai se sair bem. Isso estava beneficiando eles, mas para um ser humano, qual seria o impacto disso? Tiveram estudos, mas não sabemos. Eu tomo 1 grama por dia em um pouquinho de iogurte todos os dias. Isso é importante porque se você misturar com água, ele vai acabar afundando. Não vai Não será funcionar. absorvido pelo corpo. Sério? Então você não pode simplesmente comer e tomar com água, né? Tipo um comprimido com água. Não, essa é a dica. Você tem que dissolver em alguma coisa, um iogurte ou algum óleo, para que ele entre, sabe? Não se dissolve na água e não penetra no nosso sistema, né? Vai passar direto. Vai passar São direto. pedaços de cristais. Muitas moléculas vegetais têm uma chamada quercetina, fisetina, resveratrol, muitos suplementos. Se você abrir aquela cápsula, e muitas vezes eles são amarelos ou brancos, e você os coloca na água, não dissolve, vai afundar desses pequenos cristais crocantes, sabe? Eles não serão absorvidos de acordo. Então se dissolver em água, isso é bom. Tudo bem. Ok, daí tudo bem. Algumas vitaminas sim, mas a maior parte dessas substâncias provenientes das plantas será transmitida diretamente pelo corpo. Um pouco será absorvido, mas se você tomar com iogurte ou algum alimento, sabemos que você obtém 5 vezes mais. Então você pode tomar junto com comida também, né? Ele vai se dissolver melhor, vai digerir melhor. Entendi. Interessante. Então, essas são algumas coisas que você mencionou. Coma com menos frequência. Você não disse menos, mas coma com menos frequência. Então, você pode comer com menos frequência, mas ainda se esbaldar. É isso que eu faço. Tenho um grande jantar e agora realmente aproveito ele porque não como muito durante o dia. E isso vem de um estudo e, na verdade, é importante. Não estou falando de desnutrição. Certamente não estou falando de morrer de fome. Então, se você é adolescente, isso não é para você. É para pessoas com quase 30 anos, pelo menos. Mas você não quer ter um déficit calórico, a menos que você se considere obeso ou que seu médico recomende. Eu tenho que manter meu peso, o que faço com bastante Tem facilidade. que comer mais calorias, Sim, né? então eu janto e é bem ótimo, tenho variedade, mas eu não como sobremesa. Parei com o açúcar quando eu tinha aí uns 40 anos. Sério? E não me arrependo nem um pouco. Quais foram os maiores benefícios de 12 anos sem açúcar? Mais energia, na verdade. Essa combinação de vegetais, uma refeição principal por dia e sem açúcar, eu me sinto muito melhor. Eu tenho disposição durante o dia e meço meus níveis de glicose no sangue de vez em quando. E tá bom. Eu vou fazer isso em breve. Você recomenda alguma coisa? Sim, você vai aprender muito sobre seu corpo. Quanto lixo você coloca no seu corpo, né? Pois é, que tipo de refeições você faz durante o dia? Quer dizer, 3? Bom, depende da época da vida, né? Mas
Na maioria das vezes eu procuro tomar café da manhã, tipo, eu ainda não comi hoje, são 2h45, só tomei um café com um pouquinho de ghee, então talvez eu como uma barra de proteína à tarde, depois eu vou jantar. Mas tudo depende da época, né? Às vezes tomo café da manhã, almoço e janto, ou às vezes eu faço jejum, então... Parece que você tá no caminho. Bem, obviamente você está fazendo alguma coisa. Você parece um garoto, cara. Isso é ótimo. O que quer que você esteja fazendo, continue nisso. Mas sim, você quer ter esse período de pelo menos 18 horas para permitir que o seu corpo produza seu próprio açúcar no sangue. O açúcar no sangue, na verdade, vem do fígado. É chamado gliconeogênese. Glico de açúcar, neo de novo e gênese, obviamente, né? E o que eu vi nos meus níveis sanguíneos quando estava medindo, e faço isso talvez todos os meses, em contraste com alguém que faz 3 refeições por dia, é super estável. Eu tenho essa linha verde aqui e ela está balançando aqui. Então eu janto, ela sobe um pouco, mas nunca sai dessa zona, a menos que eu coma um chocolate ou algo assim. Os níveis de açúcar no sangue, né? O que você diz. Níveis de glicose. Níveis de glicose, não os níveis de açúcar. Fala açúcar, mas a molécula é glicose. Então aumenta um pouco quando você janta, mas permanece constante durante o dia. Porque Pra eu você. treinei meu fígado para isso. Para produzir nesse nível, né? Olha, ele é muito inteligente, ele sabe do que eu preciso e eu tenho energia durante o dia. Eu me sinto tão bem, eu nunca fico com confusão mental. Não sinto fome. Bem, não muito. E eu certamente não tenho isso de, tomei cafeína demais, aquele nervosismo. Isso é porque é constante. E eu me medi comendo 3 refeições por dia. E é isso que acontece. Essa é a pessoa típica. Café da manhã, pico enorme. Sobe 150, 200 unidades. E aí você vai se sentir bem por um tempo. E então, 3 horas depois, é chamado de pós-prandial. Seu corpo libera uma tonelada de insulina através do pâncreas e ela vai diminuir, puxando a glicose da corrente sanguínea para os tecidos, mas vai ultrapassar, o corpo agora desce. E eu tô aqui, uma pessoa comum, sobe aqui e depois desce. E agora posso dizer que estou com fome, não consigo pensar, preciso de um lanche. E aqui tá embaixo. Então o que eu faço? Vou almoçar ou fazer um lanche. Volta aqui para cima de novo. Isso acontece 3 vezes ao dia para a maioria das pessoas. E é um problema. Se você quer só não se preocupar com a comida e ter muita energia e pensar com muita clareza, faça isso. Então, quais outras maneiras de atingir esse nível uniforme de açúcar no sangue? Ou de glicose? Fazer uma refeição no dia, você pode fazer refeições menores ao longo do dia. Então, como é que você permanece consistente? Quais são as diferentes maneiras de Bem, fazer? você pode comer pequenas refeições durante o dia. Essa é a maneira antiga de fazer. Isso é o que os nutricionistas Tipo, dizem. 5 vezes por dia, mas pouquinho, não né? acredito nisso. E você está subindo os níveis 5 vezes diferentes. Um pouco, sim. Mas na verdade o que você quer é que o seu corpo pense que pode ficar sem comida. Este é o mimético da adversidade. Você sempre quer que seu corpo sinta que pode morrer ali, logo na próxima semana. Quais são os benefícios de enganar o seu corpo pensando que ele vai morrer? Bem, é não ter comida na boca a maior parte do dia. É correr e levantar coisas. Sabemos que isso é bom para nós. Agora, estou lhe dizendo o porquê. E posso falar sobre os genes envolvidos também. Então, você também pode alterar a temperatura do seu corpo. Isso também causa um certo choque em seu corpo. A coisa toda se chama hormese. O que não te mata te fortalece, né? Você sabe. Você se torna resiliente e longevo. Caso contrário, se você está sempre tendo abundância, toneladas de aminoácidos e carne, seu corpo diz, isso é ótimo, não preciso fazer nada além de construir, e você terá um corpo muito bom. A propósito, você ainda pode ter um bom corpo com isso, só que você ficará um pouco mais magro, talvez 5% menos robusto. Mas aqui é como queimar a vela nas duas pontas. Estamos sempre em um estado de que tenho tanta comida, dane-se. Não preciso me preocupar em proteger meu corpo. Vou ter filhos pelos próximos 5 anos, me substituir e então poderei sair daqui. Enquanto que meu modo de fazer isso, a mimética da adversidade, o pensamento que meu corpo tem é, merda, se eu tiver filhos agora, eles podem morrer, preciso ficar por aqui até que a comida volte ou o mamute vá embora e não me persiga todos os dias. E assim você fica por mais tempo. Então você pode ganhar algumas décadas a mais fazendo o que eu faço versus isso. Em média, todo mundo é diferente. Mas só fazer as 5 coisas principais que os médicos dizem e que todos nós sabemos que são boas, como não fumar, não beber, comer comida boa, ter uma dieta mediterrânea, dormir bem, não se estressar, ter amigos, essas coisas vão te dar aí em média uns 14 anos. Oh, meu Deus. São coisas fáceis. Qual a expectativa de vida atual de um homem ou
de uma mulher nos Estados Unidos? Com a Covid caiu um pouco, tá em 77, 79. 7779. Então você diz que se você tiver essas 5 coisas num ótimo nível, isso pode te dar mais 5, 10, 14 anos. Ah, fácil. Sério? E eu não contei a vocês sobre a ciência e todas as coisas que eu estou fazendo. Isso é o básico. O a básico, base. é. Agora você mencionou um consumo mínimo de álcool, mas quanto álcool, o fumo, maconha ou psicodélicos realmente afetam a expectativa de vida? A gente já tem pesquisa sobre isso? Ou... Bem, nós fazemos isso em relação ao tabagismo, obviamente. É muito claro que isso tira uma década da sua vida. E interessante é que o que estamos aprendendo sobre essas diversas coisas que você pode fazer para se machucar ou para se proteger, o que está acontecendo é que seu corpo está envelhecendo em um ritmo diferente. Então, os fumantes, você pode medir, são biologicamente mais velhos do que as pessoas que nunca fumaram. É por isso que eles parecem mais velhos também. Uau! Podemos medir em meu laboratório. Se eu tirasse o seu sangue, poderia dizer quantos anos você tem biologicamente. Eu quero fazer isso. Eu vi você postando no Instagram. Você tem uns 46, né? Você tem então, 42. eu cheguei a 44, eu acho, 42. Isso é legal. Varia, mas Legal. geralmente é uma década mais novo do que a Muito cronológica. bom. Então, o que é que você faz? Você tira uma amostra de sangue e depois você mede isso? Ou... Tem duas maneiras. Tem uma empresa que eu aconselho, que é a Inside Tracker, que é a que eu uso sempre. Eu fiz essa. Você fez? Eu fiz. Eles vêm até sua casa ou você manda o sangue. Eu acho que tem 40 parâmetros diferentes que eles usam um algoritmo para dizer quantos anos você tem. Eu tenho 42 ou algo assim. Eu estou entre os 2% melhores da minha idade em termos de juventude, então eu tô feliz com isso. Só tirando o pó, né? De uma pequena ostentação. Eu gostei. Você viu? É melhor mesmo, né? Você tá pesquisando isso, é o maior cientista do mundo sobre isso. Ah, eu não gosto de me gabar. Não é isso que australianos e cientistas fazem. Mas o que eu quero dizer é que eu uso meu corpo como um experimento e tento ser um modelo. E tenho otimizado meu estilo de vida há 20 anos com base no feedback do Inside Tracker nos últimos 12, 13 anos. E você pode ver os gráficos das coisas saindo da zona ideal, e então eu faço uma mudança com base na ciência e ela volta ou fica melhor, sabe? Então a gente sabe pelos fumantes que a idade biológica deles é maior quando eles fumam. É isso que você disse? Bem, esse é um teste. O teste Inside Tracker é o que eu faço rotineiramente a cada poucos meses. Mas há um novo tipo de teste que nossos colegas e meu laboratório desenvolveram, chamado de teste de metilação do DNA. Também é conhecido como teste de Horvath, em homenagem ao amigo meu, Steven Horvath, da UCLA. A maneira de pensar nisso é, você já ouviu falar do epigenoma? Já ouvi. Estes são sistemas de controle que controlam o nosso DNA. Acontece que esse sistema pode ser medido. Seus produtos químicos em seu DNA mudam previsivelmente ao longo do tempo. E acabamos de desenvolver uma maneira de medir isso 100 vezes mais barato do que era antes. E eu vou trazer este teste a público, para que todos possam testar a Isso é sua legal. idade biológica. Em casa ou algo assim? Tipo um cotonete. Estamos desenvolvendo. Pra não precisar tirar sangue nem nada, né? Você passa na bochecha, Exato. então envia algo assim? Você envia e uma semana depois, mais ou menos, recebe. Aqui está a sua pontuação de crédito para o seu corpo. Legal, muito E bom. o melhor ainda, veja como você desacelera ou reverte com base em tudo o que sabemos sobre você. Uau, E isso nós é muito levaremos legal. você nessa jornada, tipo, faça isso, coma aquilo. Isso é legal, muito bom. Eu tenho que fazer esse teste. Sim, você pode entrar na fila de espera se quiser. Ok, onde vamos? Tem um site, a gente está pegando os nomes, podemos fazer alguns estudos com os primeiros adotantes também. Isso é legal. Onde é que tá a lista de espera Chama pra isso? Telly. Tally health.com. Eu tô empolgado com isso porque é muito difícil focar no que funciona, porque não temos ideia. Você se exercita e espera que seja bom. É muito, é pouco. Se eu comer isso, isso me ajuda. Precisamos de um painel para os nossos corpos. E é isso que eles oferecem. Isso é muito legal. Então sabemos que fumar faz você envelhecer, biologicamente. É por isso que fumar faz você parecer mais velho. Enquanto ao consumo de álcool, a gente já falou sobre vinho e a substância no vinho que pode ajudar, mas o álcool em geral, ele afeta a sua idade biológica, o seu envelhecimento. Bem, tudo depende da quantidade. Entendi. Um copo por dia, diria a maioria dos médicos, especialmente se for vinho tinto, tudo bem. E o álcool, na verdade, pode ajudar no sistema cardiovascular, reduz o colesterol ruim e, mais importante, aumenta o colesterol bom, o HDL. Isso é pro vinho tinto.
O álcool do vinho branco também faz bem. Mas cervejas? Então, a cerveja aumentará os níveis de ácido úrico, que é um produto da degradação de proteínas que você pode eliminar pela urina. Mas se você ingerir muita cerveja e outros tipos de alimentos que contenham muito desse tipo de proteína, você aumentará seu nível de ácido úrico. Então, por que isso é importante? Está ficando claro que se você tiver níveis elevados de ácido úrico, o seu corpo vai acabar envelhecendo mais rápido. Então, não é um negócio que compensa. Acabamos de receber o Dr. David Perlmutter. Ele tem um livro sobre ácido úrico, falando sobre que essa é uma das causas de saúde precária e do envelhecimento mais rápido e coisas assim. Eu Então, converso álcool- com ele. Você conversa com ele? Sim, na verdade, fui uma das primeiras pessoas a ler o livro dele antes de ser lançado. Legal, muito bom. Me deixou perplexo. Agora eu meço meus níveis de ácido úrico. Você pode só comprar pequenas tiras de teste. Você urina sim. na tira Não, ou você passa? cospe na Você- tira e em 10 segundos depois pode ver seus níveis de ácido Legal. úrico. Então, quanto menor o nível, melhor, né? Quanto maior, significa que tem risco de quê? Tudo de acordo com o David. É muito ruim para câncer, principalmente para doenças cardíacas, mas acho que ele está certo ao dizer que é um sinal de envelhecimento acelerado. Quanto maior o nível de ácido úrico, mais rápido você fica velho. Eu ouvi dizer que uma maior quantidade de consumo de álcool, especialmente cerveja, aumenta esse nível, né? A cerveja, em particular, contém Certo. muitos produtos químicos que aumentam o ácido úrico. Infelizmente, isso é do David. Ele me deu uma lista de alimentos. Aí eu vi cerveja e pensei, puxa, que droga. Agora, tem algum benefício para a cerveja na biologia, na ciência? Ajuda você a melhorar a qualidade da sua saúde, o seu cérebro melhora, o seu corpo, o sistema melhora, deixa você mais jovem, ou a cerveja não traz nenhum benefício biológico para o cérebro? Tem benefícios, porque contém um pouco de álcool, e um pouco de álcool é bom para o sistema cardiovascular. Mas há outras coisas que são boas, né? Então você não precisa necessariamente... Então, a cerveja na lista dos álcools está em último lugar para a saúde. A menos que o álcool esteja cheio de açúcar, como aqueles vinhos muito doces, acho que seria um problema. Mas a cerveja tem muita vitamina B, vitaminas do grupo B3, toneladas delas. Você pode ter de outras Você maneiras, pode, né? mas o que você vai fazer, né? Quer dizer, você também tem que viver. Eu entendo. Eu não entendo. prescrevo uma vida que se prolonga e parece mais longa. Você tem que viver um pouco. É a diversão, né? A riqueza da vida. Embora eu esteja tentando não beber atualmente. Eu nunca fiquei bêbado. Incrível. Eu nunca fiquei. Não acho incrível, porque na verdade eu nunca tive vontade disso. Eu provei alguma coisa, né? Quando eu tinha uns 16 anos, eu pensei, cara, eu não entendo por que eu beberia isso. Além disso, pra mim, talvez seja uma das razões pelas quais você acha que eu pareço mais jovem, parece que eu não envelheci demais, porque achei isso uma vantagem nos esportes, né? Quando todo mundo tava lá bebendo, curtindo, eu tava tipo, isso tá enfraquecendo o sistema deles, está tornando eles mais lentos, isso vai me dar uma vantagem no atletismo. Eles ficavam de ressaca e eu pensava, cara, eu vou estar afiado aqui. E aí eu continuei com isso, né? Pensava, isso vai me deixar mais afiado. E agora eu tenho o meu outro vício, eu uso açúcar, né? Esse é o meu vício, eu não sou perfeito, mas... O álcool faz você parecer mais velho também, ou... Em excesso, né? Em excesso. Entendi. Então, um pouco todo dia tudo bem, um pouco. Mas a maioria dos médicos diria que se você exagerar, vai envelhecer. E na verdade o que você faz como pesquisador é olhar para pessoas que vivem muito tempo e compará-las com seus gêmeos, o que já foi feito, ou com membros da família. E na verdade, como você vive sua vida tem um impacto enorme em quanto tempo você vive. Tem um estudo com gêmeos, eles pegaram gêmeos idênticos, geneticamente idênticos, na Dinamarca, e eles disseram, ok, vamos observá-los ao longo de suas vidas. E havia enormes diferenças em sua aparência e quanto tempo viveram. E quando voltaram para ver quais eram as causas, puderam descobrir, em primeiro lugar, que 80% do seu tempo de vida era determinado pela forma como viviam, e não pela sua genética. Você diz a maneira como eles se sentiam em relação a si, as pessoas, o ambiente, as atividades que realizavam, ou O estilo de vida, o que comiam, se fumavam, se bebiam, se faziam exercício. se eles dormiam, tudo isso, E né? aqueles que faziam todas as coisas boas, a mesma genética, gêmeos nascidos no mesmo dia, um poderia viver 10 anos a mais do que o outro. Agora eu tô curioso, esses gêmeos saíam juntos sempre? Porque geralmente quando você convive com alguém, você adquire hábitos semelhantes, né?
você adquire um estilo de vida semelhante aos dos seus pais, parceiro, você come as mesmas coisas. É muito difícil dizer, vou beber todo dia ou não vou beber, se vocês moram no mesmo lugar, né? Então, cara, mas talvez Eu me eles pergunto tenham sobre sido isso, né? separados no nascimento ou algo assim. Interessante. Isso diz muito. O fato de 80% da nossa saúde futura estar em nossas mãos é libertador. Isso é muito Porque legal. muitas vezes a gente pensa, não vai fazer diferença. Mas faz. Como você vive todos os dias. Concentre-se nisso. Uma coisa que eu faço é olhar para o meu futuro e me perguntar, o que aquele cara está me dizendo hoje se pudesse falar comigo, hein? O que ele diria? O que ele diz? Por favor, não coma isso. Exato. Por favor, não beba isso. Você já bebeu o suficiente, você vai me machucar É em assim 10 que você anos. precisa pensar. É treinar você mesmo daqui a 10, 20, 30 anos, né? É. É interessante, eu perguntei a um cientista, eu disse, quais coisas você gostaria de ter feito antes para melhorar a sua saúde? Fio dental. Não me aprofundei, mas eu lembro dele dizendo isso e eu pensei, cara, tem uma sabedoria aí. Seja lá o que for, né? Talvez ele tivesse algum problema de gengiva ou algo assim, que ele teve que lidar num ponto que realmente isso o afetou por 1 ano ou 2, eu não sei. Mas se ele pudesse voltar, ele diria, cara, eu gostaria que você tivesse feito isso melhor para que eu não tivesse que sofrer depois. Né? É. Quais são as coisas que você fez ou está fazendo agora que deixarão o seu eu do futuro mais feliz se ele estivesse aqui na sua frente hoje? Então, que ele estivesse aqui, te abraçasse, te desse um high five, as coisas que você está fazendo que ele vai apreciar. E quais são algumas coisas que ele vai dizer, cara, eu realmente gostaria que você não fizesse isso agora. Ah, sim. Ok. Tudo bem, vamos lá então. Eu me avalio para poder falar cientificamente, não apenas para que isso faça eu me sentir bem. Então, uma única refeição principal ao dia. Ele ficaria grato por isso. Estou certo disso, e como resultado eu estou mais magro, mais malhado. Eu odeio dizer isso. Você parece magro. Estou magro. Você tá esbelto, Nos últimos malhado. 2 anos eu fui de 68 quilos para 60. Você parece mais magro desde a última vez que eu te vi. Seu rosto tá mais esculpido, tá mais magro. Sim, acho que não quero mais perder peso. Preciso voltar para academia e fazer um pouco mais. Então essa única refeição por dia, você já fazia isso há 5, 10 anos atrás? Não, só comecei durante a pandemia. Sim, isso também é novo pra mim. Na verdade, é difícil. Logo quando você começa, você sente fome, porque você tem aquelas quedas que te deixam com muita fome e um hormônio chamado grelina que te deixa com fome. Mas depois que você passa por isso, você leva cerca de 3 semanas. Então, quem quer tentar, não desista cedo. Basta persistir que o seu fígado vai acabar acordando. Uma refeição principal por Essa é dia. uma. A outra coisa que eu acho que vai deixá-lo feliz é não comer alimentos açucarados. Cara. Não coma aquele bolo. Em um restaurante, quando dizem, quer sobremesa? Eu sempre digo não. Mas então, eu espero que alguém na mesa peça o que eu quero, mas é tudo que eu preciso. Eu só quero provar. Eu não preciso me entupir de bolo. Porque você ainda quer aproveitar a vida e viver uma vida plena, mas não quer estar aqui há 10 anos pensando, por que eu comi bolo todo dia? Não vale a pena. O seu eu futuro vai te agradecer por isso e levantar pesos. Eu sei que você faz isso. Eu preciso fazer mais disso. Eu tenho uma mesa para trabalhar em pé, então eu fico em pé a maior parte do dia, o que é ótimo. Novamente, você tem que se acostumar com isso. Você vai se sentir cansado nas primeiras semanas, ou suas pernas vão doer. Agora eu estou focado principalmente, cara, em comer plantas. Quando começou isso? Foi recentemente. Comendo principalmente... Eu amo carne, eu gostaria de poder comer mais, mas basta olhar para a ciência. Existem alguns estudos realmente bons de milhares de pessoas que apenas analisaram quanto tempo as pessoas vivem e o que comem. Não é nenhuma discussão. Mas tem tanta gente que argumenta, bem, todas essas pessoas dizendo, isso curou doenças, isso me livrou de certas coisas. Mas as pessoas argumentam, né? Você vê pessoas online defendendo carne, carne, carne. Onde eles encontram estudos de investigação sobre pessoas que vivem mais numa dieta assim? Não sei. Mas você não vê. Você não tá vendo resultados de ninguém que viva mais de 100 anos que só coma carne. Bem, pode haver 1 ou 2 pessoas, mas quando você olha para 10 mil pessoas, o que elas comem, o vegano e o pescador, eles vencem. Nas zonas azuis. E os números são mais ou menos assim. Você reduz para 88% menos chances, ou na verdade são 12% de chances para a maioria das doenças. A maioria das doenças é protegida por essas dietas. Sério? 88% a menos de chance de... Morrer?
Em qualquer ponto da faixa etária Uau. do estudo. Por ser pescatariano. É. Então, vegano, pescatariano são os melhores. Acima disso, na verdade, o pescatariano era melhor que o vegano. Um pouco de carne pareceu ajudar, mas tem que ser peixe. Ômega 3, né? Sim, particularmente ácidos oleicos, que se encontram no abacate, no azeite de oliva. Isso ativa uma das enzimas protetoras que estudamos no laboratório. Qual ácido? Oleico. O-L-E-I-C-O. É um pouco dele, mas não É um muito. ácido graxo monoinsaturado. Se você tiver um pouco de azeite de oliva e tem um suplemento online que compro que contém altos níveis de ácido oleico e que tomo, assim, todos os dias, Ok, legal. como o DHA e o EPA, Tudo isso, né? são bons. É a minha ingestão de peixe em pílula. Você não come peixe ou come pouco? Bem, estou envolvido em minha dieta. Passei de uma dieta mediterrânea nos últimos 10 anos para nos últimos 2 ou 3 meses, uma dieta totalmente baseada em vegetais, sem laticínios e sem carne. E estou apenas vendo o que acontece com o meu corpo. Estou medindo coisas. É um experimento, não é uma filosofia. E se as coisas não derem certo biologicamente, eu voltarei. Eu adoraria voltar para um bife. Afinal, sou australiano, mas sou movido pela ciência. Ok, você tem essas 4 coisas que o seu eu do futuro gostaria. Tem mais alguma? Uma refeição por dia, não comer alimentos açucarados, isso vai ser um dos mais desafiadores para mim, levantar peso, comer plantas, tem alguma outra? Tenha controle sobre o estresse psicológico. Ah, é. Por que isso é tão importante? Bem, o principal problema é que você tem altos níveis de cortisol quando está estressado psicologicamente. E está claro que as pessoas que têm altos níveis de estresse, realmente altos, estão cronicamente doentes. Até acelera os cabelos grisalhos. Na verdade, isso é um fato. Não é apenas um mito. Você está realmente envelhecendo se estiver sempre estressado. Sério? Está cientificamente comprovado que se você fica estressado o tempo todo, com mais frequência, você vai envelhecer, biologicamente. Sim? Uau. É tipo... Dá pra reverter cabelo branco sem pintar? É. Sério? Bem, não rotineiramente, mas há exemplos disso. Existem alguns medicamentos demonstrados na clínica que fazem o cabelo passar de grisalho para castanho. O melhor exemplo que posso dar é que quando as pessoas estão estressadas, digamos que estão no mundo bancário e estão enlouquecendo, você pode encontrar cabelos que começam a ficar grisalhos. Você olha para eles e eles estão um pouco cinza na parte inferior, assim. Daí, eles saem de férias e vão embora por algumas semanas. E adivinha o que acontece com essa parte do cabelo? Fica marrom. Está marrom novamente. Você pode encontrar esses segmentos de cabelos marrons em pessoas grisalhas. O que eles descobriram foi que as células que produzem o pigmento do cabelo começam a se desligar, mas podem ser revigoradas. Mas eu suspeito que depois que você fica grisalho há vários anos, é muito difícil. É difícil reverter, né? Mas, eu sou a primeira pessoa a dizer que o envelhecimento não é unidirecional. No meu laboratório, estamos conduzindo para frente e para trás à vontade. Não é mais difícil quando você descobre. Qualquer estudante do ensino médio poderia fazer isso hoje em dia, pelo menos com um camundongo. Acelerar o processo de envelhecer e também reverter, né, a qualquer momento. É. Apenas fazendo alguma dessas coisas. Bem, essas coisas certamente irão desacelerá-lo e talvez irá revertê-lo em alguns anos. A dieta mediterrânea, saiu um estudo, eu acho que no ano passado, pessoas na dieta mediterrânea que inclui o quê? Então, são muitas plantas, se concentra em gorduras boas, o abacate, azeite de oliva. Imagine a comida grega, um pouco de carne, mas principalmente peixe. Isso é dieta mediterrânea. E um pouco de vinho tinto. É isso. Se você der isso às pessoas e lhe disser para comer durante um ano, elas se sentirão mais jovens no final desse ano do que as pessoas que não mudaram nada em sua dieta. Mas a reversão de idade é um pouco diferente. Não acho que apenas evitando o açúcar você vai reverter sua idade. Caso contrário, teríamos pessoas vivendo 1000 anos. Mas o que sabemos é que você pode apertar um botão e redefinir o corpo. Pelo menos uma célula humana ou um camundongo, para ser cerca de 50% mais jovem. Ainda mais do que isso. Por não comer açúcar. Não. Ou Pelo por meu todas as laboratório em coisas. Harvard. Ainda não é tão popular, mas esperamos que seja. Estamos desenvolvendo medicamentos que podem reverter a idade. Que podem reverter o envelhecimento. Reverter. Em 50%.
Pelo menos 50%. Uau. Fizemos isso no olho. Acabamos de publicar há cerca de um ano que poderíamos redefinir a idade do olho de um camundongo para que ele passasse de cego a ter um olho jovem novamente. Isso é louco. E ficam jovens. Eles morrem com os olhos jovens. Para com isso. Então eles continuam enxergando nítido e claro, 20/20, mas o corpo desliga. Sim, o que fizemos foi... aprendemos isso é como possível? envelhecer camundongos. Nós podemos fazer isso. Compreendemos o envelhecimento bem o suficiente para fazer isso. Nós avançamos a sua idade. Temos camundongos gêmeos. Eu tenho que ver isso, cara. É em Boston, né? Sim, sim, na Harvard Medical School. Temos camundongos gêmeos que nascem com cabelo preto. Quando os envelhecemos, eles ficam com cabelos grisalhos. Você tem esses gêmeos na mesma gaiola. Eles cresceram comendo as mesmas coisas. Um é cinza e o outro é preto. Mesma idade. Mas envelhecemos um deles 50%. Fizemos isso há cerca de uma década. Isto está no meu livro. Não é difícil. Você conseguiu envelhecê-los. Envelhecer as coisas é fácil. Eu sei que parece loucura. Coma mal, não durma bem, fica estressada. Então, a gente usa uma enzima para cortar seus cromossomos e isso acelera as mudanças. Ah, uau, interessante. É aí que tá. No laboratório, agora, não é só reprogramar e redefinir a idade dos olhos daqueles camundongos idosos, mas de todo o corpo. E você já fez isso? Tá em andamento. Temos a Isso é camundonga Lisa, que é o nosso primeiro caso de teste, e a sua idade está sendo revertida. Você tem visto, então ela tinha cabelos brancos ou grisalhos e Fragilidade, doença, tá em andamento. os ossos estão... Estamos com Caramba. esperança. Reprogramamos um camundongo de meia-idade e o deixamos assim por um ano. Parecia mais saudável, não tinha mais câncer. O problema com a ciência é o seguinte: você tem que fazer o que os revisores, juízes do seu artigo mandam fazer, se quiser publicar, sabe? E esse artigo que publicamos há um ano saiu na revista Nature, que é realmente difícil de acessar. Os revisores disseram: você tem que nos provar que esse tratamento, que é uma terapia genética. Ativamos 3 genes no corpo do camundongo, no olho do camundongo, e isso nos prova que não causa câncer. Certo, esse é o número 1. Sim, mas como você prova isso? Bem, tínhamos esses camundongos que esperamos fazer viver por mais 3 anos em vez de 2. Mas são todos os camundongos que tínhamos, então tivemos que matar nossos preciosos camundongos nos quais estávamos testando a reversão de idade para ver se havia algum câncer neles. Não havia. Havia um pouco menos, mas tivemos que voltar e reiniciar. Mas há desafios técnicos para reverter o envelhecimento no momento. A terapia genética, não é fácil transmitir os genes ao camundongo ou ao ser humano. Teoricamente, você vem ao meu laboratório, poderíamos nos injetar e ver o que acontece. Não faremos isso. Mas teoricamente poderia. Mas o problema é que não conhecemos a segurança humana. O outro problema técnico é que tentar transmitir esses genes a todas as células do corpo é difícil. Poderíamos colocar no olho, apenas colocando uma agulha. Mas não vai passar pelo resto do corpo, Não, fica né? no olho. O que é ótimo nisso como terapia. Ela não vai causar câncer no fígado porque está presa no olho. Também não vai inflamar ou ativar o sistema imunológico se for apenas no olho. É chamado imunoprivilegiado. O globo ocular, É. né? Mas não está conectado ao cérebro, na parte do cérebro? É. Dr. Huberman Isso, dizia, é isso né, aí, que parte... verdade. Ele fica meio que Então assim, entra sabe? no cérebro dessa forma ou para o olho? Não, a nossa terapia genética percorre todo o caminho até o cérebro. Vai até o cérebro, mas não vai para o sistema não, imunológico. para lá. Causa tumores no cérebro ou... Graças a Deus não vimos nada disso. Interessante. Mas o que precisamos fazer é desenvolver esse vírus e, eventualmente, produtos químicos, uma pílula, um suplemento que possa fazer a mesma coisa e espalhar essa reversão de idade por todo o corpo de maneira uniforme. Ainda não temos boa tecnologia para fazer isso. Principalmente vai para o fígado e para outras partes do corpo, como o baço. Então se espalha. Se espalha, mas imagine poder tomar um comprimido. Então, o que estamos fazendo no meu laboratório? Algumas pessoas esquecem que eu sou professor porque professo demais. Mas tem um laboratório com 20 pessoas, muitos estudantes e o que chamamos de doutorados de pós-doutorado. O objetivo deles, um deles, é entender como você reinicia o corpo. Onde está o backup da juventude? Ainda não sabemos onde isso está. Sabemos como acionar o interruptor, mas não sabemos onde ele está armazenado. Estamos procurando o disco rígido. Mas também acho que uma das coisas mais legais é possível reverter a idade do corpo com produtos químicos? Por produtos químicos, quero dizer, talvez uma molécula vegetal ou algo nos alimentos. E há algumas evidências. Há um estudo que acabou de sair de uma substância química que todos nós produzimos em nossos corpos, não muito, chamada alfa-cetoglutárico. Tem provavelmente 10 gramas dela em nosso corpo, é o meu palpite, mas se você der às pessoas, acho que foi 1 grama por dia, não me cite sobre isso, mas é uma dose alta.
e medir a idade biológica deles com esse teste do qual falei, olhando para os químicos no DNA. Eles alegam, ok? É uma grande alegação, que dentro de 7 meses, eles retrocedem 8 anos. Para com Na isso. idade, eu sei, é uma loucura, não é? Então é um estudo que já saiu, né? Foi um estudo De recente. poucos meses. Agora, o que é que acontece no mundo científico, né? Quer dizer, os cientistas vão tentar e desacreditar ou Ah, sim, refutar esse é o nosso isso? trabalho, ser cético. Você entra e diz, ok, eu vou usar exatamente o mesmo protocolo que você usou, vou ver se eu consigo desacreditar isso. Mas se você fizer isso e depois funcionar, e fizer coleta de sangue e a idade biológica for a mesma, então você diz, ok, eu revisei esse artigo e funcionou ou não funcionou. O que precisa acontecer para que um artigo seja realmente credível dentro do mundo científico, nesse ambiente? Louis, essa é uma questão muito importante porque na ciência funciona assim e muitas pessoas não entendem como é difícil provar algo na ciência. Se você mostrar isso uma vez, ninguém vai acreditar em você. Tem que ser mostrado não apenas uma, mas provavelmente umas 10 vezes. Sério? E tem que ser reproduzido de forma independente por alguém que não seja o melhor amigo, que não dê a mínima para sua carreira. E se eles não conseguem refutá-lo depois de alguns anos, você pode estar certo. Mas é preciso essa verificação. Então, esses novos estudos que saem na imprensa sobre, coma isso e você ficará mais em forma, cara, tem que ver. Mas se for só um estudo, não significa nada. Não, geralmente é prove. Interessante. Felizmente, não aconteceu comigo de divulgar algo que foi refutado, mas acontece o tempo todo. Acho que os cientistas não deveriam ter medo de cometer erros. É a mesma coisa nos negócios. Você tem que arriscar e ir em frente. Isso é o progresso. Mas é bastante brutal quando os cientistas cometem um erro. Às vezes é inadvertido, às vezes é muito complicado, ou eles tiram conclusões erradas. Mas você pode ter carreiras destruídas por estar realmente errado sobre alguma coisa que você tentou provar e não deu em nada. Então, o que é que está nesse artigo que te dá esperança? Mesmo que ele não tenha sido examinado no mundo da ciência, mas o que é que ele disse? Bem, vamos imaginar que apenas 10% disso seja verdade. E você possa reverter um ano ou 2. Cara, ainda assim é grandioso. E isso só tomando suplementos? Suplemento. Ácido alfa-cetoglutárico. Não tenho nada a ver com a empresa, hein? Você já tomou isso antes ou não? Na verdade eu tô tomando. Agora, né? Tô tomando do depois desse estudo. Sério? Pra ver o que acontece. Tô medindo minha idade biológica com bastante frequência pra ver o que acontece. Eu sou tipo uma cobaia. Você é a cobaia, né? Certo. Glutarico. É só um pequeno produto químico que o corpo usa no que é chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Produz energia no corpo, mas também tem essa outra função. É algo usado como combustível para controlar o relógio. Como assim? Posso desenhar para você? Ok, a gente tem um quadro aqui. Vou ver se consigo fazer isso para todo mundo ver, ok? Então, aqui está o que eu vou desenhar para o Lewis e todos. O DNA é uma longa cadeia de substância química na célula. Tem quase 2 metros de comprimento em cada célula, acredita? O DNA é um químico de quase 2 metros numa célula. Sim, mas tem que estar embrulhado. Numa célula. Está embrulhado em uma célula para caber num saquinho microscópico, um saquinho membranoso. Ok. Há 1,80 m desses. Somando isso Ok. em todo o seu corpo, você pode ir à Lua e voltar 8 vezes. Isso é loucura, Esse é o cara. comprimento desse produto químico, mas ele precisa caber no seu corpo e em uma célula, e tem que estar embrulhado. E em parte, isso é o que controla quais genes estão ativados e quais estão desativados. Então deixe-me desenhar o DNA como uma linha aqui. Então, eu desenhei os pequenos círculos em um quadro e eles são chamados de estonas. Estas são as proteínas do empacotamento do DNA. Isso permite que aquela linha seja colocada em um tamanho microscópico. E isso agora é o DNA. E esta pequena linha que estou desenhando dá umas 2 voltas. Cara, é muito fascinante o corpo, né? Quando você vê o quão complicado é o corpo, é difícil de imaginar. É um milagre como isso aconteceu, mas 4 bilhões de anos é muito tempo, né? Pois é. Agora temos esta molécula de DNA enrolada em proteínas. O que quero dizer é que essas proteínas de empacotamento não estão distribuídas uniformemente. Algumas partes do DNA estão totalmente compactadas. Então, esse é o seu DNA. Essa é a sua dupla hélice. E tem um código aqui. As. Alguns deles são em T's, alguns deles são em C's e alguns deles são em G's, ok? Esse é o código, mas poderia ser ACG. Ok, pode ser qualquer ordem, né?
A TCG. Sim, e há bilhões deles nesta cadeia que compõem esse produto químico. Temos 23 cromossomos diferentes, então eles estão divididos em 23 pedaços. Ok. 1,80 m dividido por 23. Esse código de letras é o que diz à célula como produzir novas proteínas, como se comportar. E ele também codifica os genes de cada tipo de célula do corpo. Este código aqui pode ser o gene de uma célula nervosa, mas tem um problema. Esse DNA também estará em uma célula do fígado. O que cargas d'água uma célula do fígado iria querer fazer com uma célula nervosa? Com um gene nervoso? Não precisa disso, mas ainda está na célula. Então a célula tem um problema. O gene está lá, mas não precisa dele. Na verdade, não só precisa, como também é ruim se for ligado. Se transforma num câncer, em tumores. Sim, começará a funcionar como uma célula nervosa, quando deveria ser uma célula do fígado, e vice-versa. Então, quando estamos nos desenvolvendo no embrião e começamos a ter, por sermos multicelulares, temos 1 trilhão de células. Cada célula começa a empacotar as coisas de maneira diferente. Esta embalagem aqui, em uma célula nervosa, será diferente de uma célula no fígado. Isso é o que chamamos de silenciamento. Então, esse gene está desligado. Porque está no fígado, né? Você não precisa dele, então ele está E desligado. este gene aqui, nesse pequeno segmento, vamos dizer que está ligado, porque é necessário para a célula nervosa. Ok. E agora você tem um ligado Interessante. e um desligado. É uma cadeia de genes espalhados por todo o corpo e alguns estão desativados em certas áreas que não precisam ser ativadas. Sim. Entendi. E é isso que dá especificidade às nossas células. É assim que elas sabem como se comportar quando somos jovens. É por isso que trabalhamos de maneira ideal quando somos jovens. Porque essa estrutura, esse padrão de liga-desliga, ele é perfeito, mas Nós bagunçamos tudo, né? muda com o tempo. Podemos medir isso porque existe uma substância química que se liga a esta letra C, chamada metil. Estou chamando isso de Me, para abreviar, certo? Esse Me é um DNA, metil. Um metil é muito simples. É apenas um carbono com 3 hidrogênios. Mas é uma etiqueta química que diz nesta célula: você pode, por favor, manter esse gene desligado para sempre? Mas isso não contém metis. Então, está ligado. É assim que a célula diz: desligado, ligado. Tá com Os metis, em parte, é uma coisa importante. Mas o que podemos fazer? Agora vamos para o laboratório, eu pego o seu DNA e posso ver. Uau, em algumas das suas células, aquele metil foi retirado. Caramba. Tá ligado e deveria estar desligado. Isso. O que não é bom. E agora, sua célula cerebral está se comportando parcialmente como uma célula do fígado, o que é uma má notícia. Você não quer isso. E isso, meu caro, é o que eu acredito ser o envelhecimento. O que acontece quando esse é o metil? É. Quando é que ele começa a não funcionar? Bem, ele será removido com o tempo através de todos os tipos de problemas. Uma delas é que um cromossomo quebrado, que causará esses problemas, vai acelerar o envelhecimento, esmagar um nervo, vai acelerar. Danos realmente graves a uma célula eliminam eles. Você quer que eles fiquem por aqui, assim. Que fiquem por ali. Como você os fortalece? Como você faz para que eles fiquem por aqui? Sabemos que as coisas que fazemos em nossas vidas diárias preservam esse padrão. As células nervosas lembram que precisam ser células nervosas. Mas é o seguinte, agora temos a tecnologia para colocá-las de volta no lugar a que pertencem. Temos? Sim, a coisa de reprogramação que acabei de falar. De alguma forma, há uma cópia de backup desse padrão nas células que podemos ativar, e isso leva algumas semanas. Mas é assim que nós restabelecemos a juventude no corpo. Isso é bem legal. É muito legal, e eu nem sei como isso funciona. De alguma forma, a célula lembra. Se estiver faltando, ela precisa ser ligada novamente. E os coloca de volta. Não sabemos como, talvez haja algum outro produto químico aqui, não conhecemos, que é uma bandeira que diz que é para onde você deve ir se quiser ser jovem novamente. Estamos procurando isso agora. Isso é fascinante. Então isso é envelhecer? Parece que sim. Quando essas coisas são desligadas, quando forem removidas, quando não deveriam ser removidas. Às vezes você encontra um aqui que não deveria estar aqui também. Mas é isso que chamamos de padrão de metilação do DNA. Isso muda com o tempo. E eu posso ler isso e dizer quantos anos você tem exatamente com cerca de 5% de chance de erro. E prever quando você vai morrer, a menos que você mude sua vida. Podemos desenhar um gráfico. Me diga. Quando você é jovem, você envelhece muito rapidamente, surpreendentemente, mesmo antes de nascer. Então, é linear. Você obtém uma linha reta. E isso é... O que é isso? Vamos chamar isso de 80 anos. Então eu posso tirar o sangue de alguém. Vamos tirar o sangue do Louis. Ok.
Lewis, vou dizer, ele é bem jovem, ele tem feito as coisas certas, não bebe muito. Você tem 39 anos, ok? Vamos colocá-lo no meio da vida. Você vai sair aqui, em comparação com as pessoas que fumaram, beberam, não fizeram exercícios, não tinham uma mesa para trabalhar de pé e elas virão para cá. Isso significa que eles estão muito mais próximos da morte do que você. Sério? Uau. Mas ó a boa notícia, você pode desacelerar isso, você pode mudar a trajetória. Se você está aqui e sabe que vai morrer no ano 2070, você pode desacelerar isso. Você pode prolongar sua vida dessa forma, fazendo as coisas Isso é fascinante. certas. E eventualmente seremos capazes de pegar essa pessoa e trazê-la de volta Para com para isso. lá. Isso Nós é já muito fizemos louco. isso no olho. Caramba. Dá pra fazer nos olhos, mas ainda não no corpo inteiro. Nos dê alguns anos. Há alguns anos. Não né? estamos apenas trabalhando nisso, já foram investidos bilhões. Eu tenho certeza. Jeff Bezos, entre outros, investiram. É. Eles também estão tentando viver mais, né? Eles querem estender isso. Sim, imagine um mundo onde você pudesse fazer isso pelas pessoas. E não se trata de viver para sempre. Isso é muito importante, Lewis. É que a razão que eu faço isso é porque eu acho que a medicina pode ser feita melhor. Estamos tratando o envelhecimento no final da vida, quando as doenças causadas pelo envelhecimento já se instalaram. Tentar tratar Alzheimer sem levar em conta o envelhecimento é uma loucura. É como colocar um curativo na coisa que está cortando você. Então ignoramos demais o que está causando o problema. E 90% das doenças na velhice são causadas pelo próprio envelhecimento, provavelmente por aquele processo que estava desenhando antes. E assim, ao reverter a idade de parte do corpo, podemos fazer com que as doenças desapareçam, o que é melhor do que apenas tentar retardá-las. E nós sabemos? Bem, devo dizer que não sabemos. Em biologia nunca sabemos nada, não é como a física. Então, em biologia, achamos que o que está acontecendo é que se conseguirmos reverter a idade do cérebro que tem Alzheimer, esse camundongo não terá Alzheimer. E... Cara, isso é loucura. Se alguém já tem Alzheimer, dá pra reverter isso ou é muito difícil fazer isso? no momento é impossível. Não há solução pra isso agora, né? Depois de contrair Alzheimer, é tentar fazer o quê? Manter o cérebro ativo o suficiente pra manter a memória e essa atividade pelo maior tempo possível? Sim, mas isso acontece porque a causa da doença, que é o envelhecimento, não está sendo abordada. A idade do cérebro é velha. Você não contrai Alzheimer aos 20, 30 anos. Há uma razão. O cérebro é jovem e pode se reparar. E aí você tem que pensar que atividades vão manter meu cérebro mais jovem, né? Por mais tempo. É, tempo suficiente até que possamos diminuir a idade do seu cérebro. E essas são as coisas que você fala aí, né? Que vão Faça ajudar essas o cérebro. coisas. Faça essas 5 coisas, né? E assim, esperamos evitar o Alzheimer ou talvez atrasar o Alzheimer, né? Sim, quer dizer, isso é indiscutível. Conhecemos as pessoas que fazem essas coisas, o tipo de coisas que faço na minha vida. Elas atrasam muito essas doenças, independente da genética. Agora, existem alguns genes ruins. Existe um chamado alelo APOE4, que tem predisposição ao Alzheimer. E colocamos ele em variantes genéticas, como essa em camundongos, estamos dando a eles o equivalente à doença de Alzheimer. E também envelhecemos o cérebro deles para que o camundongo não tenha um cérebro de 2 anos. É como o cérebro de um camundongo de 30, 40 anos. Então lembre-se, podemos impulsionar o envelhecimento, mas também podemos eliminá-lo. E rejuvenescemos os cérebros dos camundongos que contraíram demência, Alzheimer. E adivinha o que acontece? O quê? Aprendem de novo. Não acredito. Sério? Sim, tá no laboratório agora. Não publicamos ainda, então não quero adiantar. Ainda não foi revisado Não foi por pares, revisado, né? mas eu te conto o que tá Mas rolando. é bem legal. Muito legal. Também podemos fazer isso nas placas de Petri. Nós desenvolvemos pequenos cérebros a partir de células humanas. Para com isso. Dá pra fazer um pequeno cérebro? Posso? Do quê? Levaria um pouco de pele para o laboratório. Sério? O que eu faria é desdiferenciar, o que significa colocá-los de volta ao estado de células-tronco. Então fazer com que eles tenham idade 0, em vez de uma idade de 100%. Agora essa célula fará milhões de cópias de suas células. Teremos placas de suas células. Então, aplicando os genes e os produtos químicos certos, podemos fazer qualquer coisa com elas. Quê? É, não um carro, né? Fazer um Biologicamente. Você pode fazer Fazemos cérebro. isso todo mês no laboratório. Então você pode pegar as células da minha pele, colocar num tubo de ensaio e num potinho e É um pratinho assim. uma pequena É. Placa de né? Petri. Placa É. de Petri. E quão grande esse cérebro pode chegar? Bem grande. É como um P maiúsculo. sim. Mas eles pensam, eles têm ondas cerebrais. Podemos medir a atividade elétrica. Eles pensam? Sim, acho que eles podem até sonhar à noite. Eu não tenho certeza, mas eles têm ondas. É. Uau.
Mas eles não crescem mais, né? Quanto É mais menor. você deixa, mais eles crescem, mas eventualmente eles não têm corrente sanguínea, então é difícil a entendi. entrada de oxigênio, mas eles têm partes do cérebro com diferentes tipos de células, Isso é até fascinante. as imunológicas. Eu ouvi dizer que eles estão desenvolvendo órgãos e orelhas e tudo isso, né? É, Isso já vem exatamente. acontecendo há Essa é a algum tempo. vanguarda da biologia no momento. Mas aqui está uma das coisas legais. Você pode ver essas coisas e eu tenho placas inteiras de pequenos cérebros trêmulos. Se você for ao meu Instagram, eu tenho algumas fotos deles. É verdade. Eu quero Dá uma ver. olhada, eles são fofos. São fofos, né? Pequenos Apelidamos de cérebros. Little Guffs. Você tem um cérebro, um pequeno cérebro Eu não de tenho bebê? meu próprio. Por que não? Bem, eu acho que Harvard desaprova isso. Ok, entendi. Você pega o cérebro de um rato, né? Isso nós podemos fazer, é fácil, mas o que fazemos é retirar células da pele de pessoas que contraíram a doença de Alzheimer ou que já são idosas, em comparação com pessoas normais que normalmente não sofrem de Alzheimer. E podemos fazer deles muitos cérebros e ver o que acontece quando os envelhecemos até os 80 anos e depois revertemos. E é isso que estamos fazendo agora, está funcionando. Uau. O que você será capaz de fazer, né? Você vai ser capaz de pegar células-tronco e injetar numa pessoa que tem Alzheimer, isso no futuro, né? Como seria isso? Pode ser útil Olha, a minha ajudá-los, filosofia né? na biologia é melhor consertar o que você tem, porque já está montado. Previna, né? Bem, É. prevenir é o mais importante. O que falamos hoje sobre o que você faz na sua vida é a primeira coisa. Isso não requer muita tecnologia. Na verdade, isso exige apenas um pouco de força de vontade e uma Disciplina. mudança de estilo de vida, hábitos. Então, isso é fácil de fazer, mas fique vivo até que essas tecnologias estejam online nos próximos 5, 10, 20 anos. A parte importante disso é que podemos consertar o que está lá. Então, no caso do olho, quando reprogramamos o olho do camundongo, não adicionamos nenhuma célula nova. Nós só acordamos da velhice, nós o rejuvenescemos e então eles puderam enxergar normalmente, como um camundongo jovem de novo. E isso é muito mais fácil do que tentar substituir as células colocando células tronco no olho. E eu acho isso tecnicamente desafiador. Então você só acorda. É. Acho que esquecemos que o corpo ainda tem a informação, o DNA para ser jovem. Simplesmente não está embalado corretamente. São os metanóis, né? Eles são os Métios metis. que ficaram confusos, né? E os colocamos de volta e fazemos aqueles pacotes e aqueles loops que dizem liga e desliga, volte ao padrão original. De certa forma é como polir um CD riscado. Se alguém se lembra de um CD antigo, em vez de pular músicas, você dá um polimento nele. Agora ele pode ler as músicas certas ou os genes certos na hora certa. E isso é juventude novamente. É isso que é. Interessante. Pega alguém que tem 100 anos e parece ter 100. A maioria das suas células pode ser jovem. Eles têm a informação em seu DNA para serem jovens novamente. Basta colocar os metis novamente. Isso pode fazê-los parecer mais jovem? É claro. Então, se você tem 100 anos, você pode parecer ter 70. Quão jovem você poderia parecer? Bem, é aqui que meus colegas começam a ficar chateados, mas não existe nenhuma lei biológica que diga que não podemos rejuvenescer externa e internamente. Fizemos internamente, isso é fácil. O olho parecia mais jovem quando olhamos para ele. A sua forma, as estruturas que são complicadas, voltaram a ser jovens. Isso deveria ser verdade para o cabelo e para a pele também. Ainda não vimos, né? Não vimos isso ainda. Temos esse experimento em andamento. Lisa está sendo rejuvenescida agora. Fascinante. Você tem um vídeo dela em algum lugar no seu Instagram? Eu quero ver isso. Sim, Lisa está em meu Instagram. Ok, vou dar uma olhada. São 2 camundongos. Oh, meu Deus, isso é fascinante. Quais são as 3 tecnologias que chegarão em 5, 10, 20 anos que estarão conectadas a nós ou que usaremos para realmente nos ajudar a reverter o envelhecimento? Olha, conectados a nós é importante. Vivemos numa época em que estaremos fundidos, ou pelo menos presos a máquinas que nos medem assim o tempo todo. Isso acontece com Levels, né? E esses dispositivos, né? Esse tipo de Sim, coisa. o Levels é apenas a primeira incursão nisso. Falo muito sobre isso em meu livro, sobre para onde vamos. De um grande adesivo que mede uma coisa a um adesivo sobre a pele que mede milhares de coisas. Isso é fascinante. E no futuro, não está tão longe, teremos em nossos celulares um avatar que nos diz como estamos e o que devemos comer, onde devemos ir almoçar, que estamos deficientes nisso, ou se vamos ter um ataque cardíaco na próxima semana, vá ao médico agora.
Fascinante, cara. Então, por que não poderíamos viver mais de uma década com base no que estou fazendo, apenas prevendo doenças, medindo as coisas constantemente? Que loucura irmos ao médico uma vez por ano para fazer um check-up e eles dizerem: "Ah, como você está se sentindo?" Isso não é remédio. Deveríamos ser medidos 1000 vezes por segundo. E existem dispositivos que fazem isso. Eu tenho um que eu coloco no peito. Se eu não guardei, acho que está no meu bolso ainda. Peraí. Isso normalmente vai para o meu peito, ó. O que é isso? Tá sem bateria, mas dura semanas. É chamado de BioBottom. Você cola? Cola no peito. Deixa lá. Deixa lá, você pode nadar, tomar banho. Ele tá medindo o seu corpo 1000 vezes por segundo. Sério? Ah, ele piscou. Ele se comunica com seu celular e avisa ao seu médico e a você se você tem algum problema cardíaco, mas também mede a temperatura do seu corpo, seus movimentos, seu sono. Até pode dizer se você está resfriado ou gripado ou se tem Covid. Como se chama? É o BioBottom. BioButton. Sim, na verdade é aprovado pelo FDA, o que significa que seu hospital, seu médico, pode mandá-lo para casa com um desses e você será monitorado por um enfermeiro ou médico 24 horas por dia, 7 dias por semana, caso algo dê errado. Loucura, cara. E no momento em que alguém morrer de ataque cardíaco, em que o médico não te dê um desses por $20, vai rolar um processo dizendo: "Por que você não deu ao meu pai ou à minha mãe um desses BioBottons por $20? Isso poderia prevenir um ataque cardíaco, Poderia né? ter salvo sua vida, e então se tornarão onipresentes. Seu médico provavelmente vai te mandar um desses pelo correio em uma semana antes de você fazer um check-up. Eventualmente ninguém vai querer sair de casa sem um. Dormiremos com eles. Porque, eu quero dizer, quem quer morrer de um ataque cardíaco, né? Se puder evitar. É isso que eles fazem. Isso é incrível. Então existem dispositivos por aí como o BioBottom, como o Levels, como o Oura Ring, que dão informações agora, né? E eles estão se popularizando. Eu acompanho minha frequência cardíaca e meus padrões de sono ao lado da cama todas as noites e ajusto a temperatura. A cama faz isso pra A você? cama faz tudo isso. Sim, minha Sim. cama sabe mais sobre minha vida sexual do que provavelmente a minha parceira. Se chama 8Sleep. 8Sleep eu conheço. E ele rastreia a sua temperatura ou... Temperatura, movimento, frequência cardíaca. Sério, e aí fica mais frio ou mais quente com base em como você tá dormindo? Não sei se ele tem tanto feedback, mas você pode ajustá-lo de acordo com as suas preferências. Entendi. Ele reduz a temperatura corporal durante a noite e depois aquece quando você precisa acordar. E tem até uma vibração ali que acorda de manhã. É, isso é interessante, né? Comer, dormir, o que é que tá vindo aí? Quais são as coisas mais malucas que vão acontecer daqui a 5, 10, 20 anos em termos de dispositivos e tecnologias? Bem, quando eu escrevi Lifespan, era o final de 2019. Eu previ um mundo onde não precisaríamos ir ao médico e teríamos essas coisas de telemedicina e eles enviariam os medicamentos pelo correio. É bem engraçado. Passaram-se apenas 2 anos e já aconteceu. Então, tentar prever o mundo daqui 10, 20 anos é muito difícil. Está indo muito rápido e a medicina está indo mais rápido do que provavelmente qualquer outra coisa no planeta. Talvez com exceção das NFTs, né? NFTs e cripto, né? É, o Sim, metaverso. tudo isso tá ficando louco, mas a medicina também é totalmente diferente. O iPhone não está mudando muito atualmente, mas os dados que chegam ao iPhone, eu devo dizer, a qualquer celular, é o que vai mudar de fato. Como o metaverso e o fato de estarmos numa realidade virtual vai afetar o envelhecimento ou o anti-envelhecimento? Se em 5, 10 anos, digamos, estamos todos conectados a dispositivos, olhando o mundo que nunca poderíamos imaginar, através de dispositivos, ou trabalhando de 8 a 10 horas por dia nisso, aí jogando, assistindo filmes, saindo com amigos no mundo virtual. O que você acha que aconteceria com nossos corpos, mentes, olhos, a longevidade dos genes conectados a esses dispositivos? É disso que trata meu próximo livro. O mundo que construímos e os prós e os contras e como é que vamos sair desta confusão que criamos ao longo dos últimos milhões de anos. Então eu pensei sobre isso. Existem prós e contras no metaverso. As vantagens são as seguintes. Se você tem amigos ou um animal de estimação, sabe que isso o fará viver mais. Na verdade, é o efeito mais forte. Houve um estudo feito em Harvard sobre homens depois da Primeira Guerra Mundial. Eles acompanharam a vida inteira deles e então descobriram o que os fez viver mais. E parte era comida, parte era exercício, mas o maior efeito foi ter um parceiro confiável. Então aí está. Ou compre um animal de estimação se não tiver um parceiro humano.
Amigos, um parceiro saudável e animais de estimação, né? Te ajudam a viver mais. Sim, o metaverso poderia ajudar. Ok. Eu poderia ter amigos lá. Ok. Essa é a vantagem. Eu imagino que você também poderia estar fazendo meditação, relaxamento lá. As desvantagens são várias. Eu tenho um filho de 14 anos, o Benjamin. Ele tá no metaverso, Ele tem óculos de realidade virtual, e se ele não está em realidades virtuais, ele tem, assim, as telas. Então, isso não vai fazer você viver mais. Quer dizer, seu cérebro vai ficar ativo. Alguns benefícios para o cérebro, mas principalmente um sono insatisfatório, devido a toda a luz azul que entra à noite, e principalmente a falta de exercício. Certo. Bem, agora estão tentando, né? Você vê o vídeo de boxe e pessoas usando óculos e lutando boxe. Você tá se movendo e fazendo algo, né? Isso pode ser legal, mas a luz constante ainda não é boa pra você. É ruim. Sim. Agora tem. Quer dizer, realidade virtual. Há um pouco de movimento, né? Sabres de luz e tudo mais. Mas na maioria das vezes, se eu olhar para o meu filho, por exemplo, ele não está fazendo exercícios suficientes como uma criança normal que está lá fora. Outro dia, eu estava conversando com meu irmão sobre isso, né? Costumávamos ficar arranhados, tínhamos hematomas. Claro, As crianças de hoje não têm nenhum hematoma. Segura demais, né? Eles ficam com hematoma, bater a cabeça em alguma coisa, quando eles estão no mundo machucados, virtual. arranhões, sujeira nos joelhos. Essas coisas. Limpinhos demais, né? Eles nunca se arranham. Então, imagine alguém nisso, né? Digamos 8 horas por dia, né? Porque eu acho que no futuro, bem, com base nas coisas que eu tô vendo, são pessoas trabalhando no metaverso, né? É o que eu vi nos vídeos de Mark Zuckerberg. Quando alguém estiver usando, você pode trabalhar. Se alguém ficasse usando esses óculos 8 horas por dia, isso faria com que ele tivesse mais ou menos vida, mesmo que eles estejam se movendo e tudo isso. Você acha que eles prolongariam a vida? Não. Acho que as desvantagens superam os benefícios, infelizmente. Acho que simplesmente se mover no mundo 3D é extremamente benéfico. Interagir com pessoas em 3D, se mover fisicamente. Quer dizer, a menos que você esteja em uma esteira com seu fone de ouvido virtual, o que não acho que as pessoas vão querer fazer, você não está fazendo exercícios suficientes. Certo. Levantar pesos é muito importante. Faça yoga, se isso não for a sua praia. Todas aquelas coisas boas. E socializar com refeições e tudo mais. Essa é a vida real. Esses são benefícios reais para a longevidade. E Zuckerberg, eu receio, só estou te contando o que eu penso, sabe? Talvez tudo com moderação, né? Talvez fique 1 hora por dia, isso não vai te machucar, né? Verdade. Mas se você trabalha 8 horas por dia, isso provavelmente não vai te beneficiar a viver mais tempo, com mais saúde. Acho que isso só vai piorar a epidemia de obesidade. Porque mais açúcar, mais refrigerante, mais comida ruim, mais coisas rápidas para ingerir calorias enquanto você tá nesse lugar, né? Bem, é muito parecido com o final de Wall-E, o filme da Disney, o filme da Pixar, sabe? Apenas sentado e comendo. Eu vejo isso com o Benjamin. Quer dizer, se ele puder escolher, ele vai ficar jogando o dia todo comendo e bebendo. Comendo açúcar, sem se mover. Então, como é que você disciplina seus filhos? E como pais podem disciplinar, não disciplinar, mas educar e inspirar e criar uma estrutura em torno das crianças de hoje, para que seus eu de 25, 45 anos agradeçam a vocês, os pais, por ajudá-los, né? Em vez de desafios de saúde na casa dos 20, 30, 40 anos por causa de telas e ficar o dia inteiro comendo açúcar, esse tipo de coisa, né? Olha, esse é um ponto muito importante. Acho que muitos pais não pensam sobre isso, mas é super importante saber disso. É que a maneira como você cria seus filhos, não apenas em termos sociais, mas também no que eles comem, quanto comem, quando comem. Claro que precisam de muito mais comida do que alguém da minha idade para o crescimento e tudo mais. E você precisa ter certeza de que a nutrição está presente. Mas se você permitir que seu filho fique realmente obeso e não faça exercícios, isso irá afetá-lo 30, 40, 50 anos depois. Porque o relógio está correndo desde a concepção. Então você tem que cuidar de seus filhos e os tipos de coisas sobre os quais conversamos, os tipos de alimentos que são saudáveis. Certamente a carne é boa para crianças, não estou dizendo isso, mas procure fazer uma refeição que não seja assim tão gordurosa.
Isso não é bom, né? Quer dizer, de vez em quando tudo bem, você tem que viver. Certo. Mas a maioria das crianças prosperará com alimentos frescos e caseiros. Se você tiver tempo e dinheiro para fazer isso, com certeza, tire eles da cadeira. Mas a coisa importante sobre a qual tenho sido bastante militarista com meus filhos, para grande desgosto deles, é o açúcar. Porque eles querem o tempo todo. É bom, tem um gosto bom, mas existem marcas de refrigerantes que não contêm adoçantes não naturais, ou apenas a stevia. Olipop ou algo Olipop assim, é né? o que eu dou pro meu Tem um filho. bebido, né? Eu gosto bastante dele, né? Não tem um gosto tão bom de primeira, mas quanto mais bebe, melhor fica. Até o de uva é ótimo. Então, esse é o tipo de coisa. Olipop para crianças. É tipo menos açúcar, mais probióticos ou algo assim? Tem sim, e o açúcar nele é de baixo índice glicêmico. Não aumenta, e é tudo natural. Você já testou com níveis e se certificou de que ele não aumenta muito pra você? É. Sério? Não mudou Não em nada? mudou em nada, e eu fiquei realmente impressionado. Caramba. É isso que meus filhos bebem agora. Legal, muito bom, gosto disso. Eu te perguntei antes sobre o que é que você acha que tornaria isso poderoso e você mencionou quais são seus maiores medos. Então, com toda a sua pesquisa, toda a ciência que você fez, quais são as coisas que te trazem mais esperança e também que te deu mais medo nesse tempo inteiro? Sim. Então, quando criança, e até hoje, muitas vezes, olhei para a humanidade de cima, como se eu fosse um alienígena nos observando e nos julgando, e a minha avó me ensinou a fazer isso. Ela disse que a humanidade é capaz de grandes coisas, mas também de coisas horríveis. Ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial na Europa e na Hungria. Então, gosto de olhar para nós como uma espécie capaz de coisas horríveis, e sabemos disso pela história, mas coisas incríveis também. Acredito que qualquer problema pode ser resolvido se apenas trabalharmos nele. O fato de termos construído esses celulares, a internet e tudo mais, quer dizer, quão incrível é isso, né? É mágico. É incrível, é incrível. Não paramos para pensar muito nisso, né? Olha, voar de avião. 100 anos atrás você ia ficar tipo, cara, que louco ver isso voando, né? Sim, e agora... É inacreditável, é. A humanidade é fantástica, cara. Eu quero ficar por aqui para ver até onde isso vai dar. É, agora você pode fazer FaceTime com alguém e há 20 anos a gente não podia fazer isso, né? É, onde estão os videofones? Ah, estão aqui. Loucura, né? É ótimo, mas o meu receio é que a humanidade não atinja seu potencial. E até certo ponto que eu não vou atingir meu potencial. Então, tenho medo de ser irrelevante e de ter, talvez, sei lá, desperdiçado minha vida. Sério? É como se eu tivesse tido a chance de direcionar a humanidade para o bem e não para o mal. E tenho este número finito de anos. Espero que não. Talvez um pouco mais do que eu pensei, mas será finito. O que vai te deixar mais orgulhoso de si se você atingir qual potencial, se resolver qual problema, se ajudar de que forma? Digamos que você vive o tempo que quer. Prolongue a vida o tempo que for necessário, ao mesmo tempo que é afiado, funcional e saudável, não apenas sofrendo e prolongando o sofrimento. Qual seria a situação que você olharia para trás e diria, cara, eu fiz exatamente o que eu achei que era o meu potencial? Eu tenho 3 filhos ótimos, então isso para mim é um tipo de imortalidade. É. Mas para mim, o que gostaria de deixar é a prova de que é possível fabricar medicamentos que retardam ou revertem o processo de envelhecimento e que essa é a melhor forma de tratar as doenças, porque acredito que o envelhecimento em si é uma condição médica. Nós simplesmente o ignoramos porque é muito comum, mas deveria ser tratável de forma agressiva e deveríamos estar trabalhando nisso há muito mais do que estamos agora. Interessante. Então, criar tecnologias e remédios para resolver isso. Isso. Esperançosamente, salvando milhões de vidas. Isso seria algo que espero alcançar em minha vida. Mas o que também estou fazendo, a razão de estar aqui, de escrever livros e de ter um podcast, é que preciso de ajuda, não posso fazer isso sozinho. Então estou ensinando o que fazer em sua vida hoje e que tipo de pesquisas precisamos e onde gastar seu dinheiro em doações para pesquisa se você quiser ajudar e mudar a maneira como as pessoas pensam sobre remédios. Então, quando vão ao médico e o médico diz, não precisamos lhe dar esse remédio porque é para alguém que está doente, eles podem dizer, bem, por que não me dá antes que eu fique doente?
Certo. Então, existe um medicamento chamado metformina, que é para diabetes tipo 2, de alto nível de açúcar no sangue, que parece promissor como medicamento anti-envelhecimento. Protege contra o câncer, doenças cardíacas, fragilidade e até mesmo Alzheimer. Mas a maioria dos médicos está reticente em administrá-lo a pessoas que ainda não estão doentes, porque foi aprovado apenas para tratar uma doença. Mas o envelhecimento não é uma doença, por isso os médicos ainda não podem tratá-la. Então, se o envelhecimento se tornar uma doença, isso é outra coisa que eu vou ficar feliz em saber. Como você transforma o envelhecer numa doença? Bem, o governo tem que regulamentar isso, e eles poderiam fazê-lo amanhã se quisessem. A Organização Mundial de Saúde, há 2 anos, tem este manual de doenças. Cerca de 400 doenças das quais todos podemos sofrer. É uma ótima leitura, mas eles mudaram. Eles colocaram um código MG42, chamado velhice, e pela primeira vez, a OMS disse que o envelhecimento é uma condição médica, e eu me alegrei. É um primeiro passo. A FDA precisa evoluir. Vamos fazer isso. Recentemente, houve protestos de alguns médicos ao redor do mundo dizendo que a velhice não pode ser uma doença. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram de volta. Oh, uau. Sim, regrediu. Por que você acha que eles querem mudar isso ou por que dizem isso? Que a velhice não é uma doença? É porque é comum. A definição de doença é algo que acontece com menos de 50% das pessoas. E isso acontece com todo mundo, né? Se você tiver sorte, sim. Envelhecer. Se não morrer antes, Mas os sintomas são os mesmos. Causa deterioração, sofrimento, dor, pode causar morte. Por que não é uma doença? Certo. Porque acontece com todo mundo, né? Então, deveríamos trabalhar nisso ainda mais do que em doenças raras. Por que, quando você era criança, isso se tornou tão fascinante? Se tornar um cientista de ponta no mundo, estar em Harvard e fazer esse tipo de pesquisa? Por que você sentiu que essa era a vontade de uma vida inteira? Ou isso não foi para a vida inteira? Foi tipo jovem adulto? Eu era uma criança bastante precoce. Minha avó me criou, em parte. Meu pai foi tirado da minha avó porque ela tinha 15 anos e estava no ensino médio. Então, ela não tinha filhos para criar. Aí apareceu o primeiro neto dela e ela colocou muita energia e era filósofa e artista e simplesmente incutiu em mim todas essas coisas que venho contando para vocês, inclusive fazer com que todos os dias contem. Então, desde cedo, não só tentei fazer com que todos os dias valessem a pena, como também a minha avó me disse que eu conseguiria. Então, se você é pai, confie em mim. Se você der feedback positivo aos seus filhos, isso fará uma grande diferença, porque eles podem realmente acreditar. Eu realmente acreditei que poderia mudar o mundo. E o que foi que essa crença fez por você? Isso me deu coragem para tentar e acreditar em mim mesmo. E se eu olhar para trás, para a minha vida, seria uma loucura pensar que estaria aqui hoje com você. Eu era um garoto nos subúrbios de Sydney que, sabe, você não teria olhado para mim e dito que eu era especial. Eu era ok em ciências, mas não era um bom orador. Não era extrovertido, eu era muito tímido. Então chegar aqui é algo incrível. Tive que mudar minha personalidade, tive que me tornar mais inteligente e focado e muito mais resiliente e menos tímido também. Mas acho que fiz isso porque eu acreditei, sim, em algum momento eu acreditei que conseguiria. E o medo de falhar era muito pior do que tentar e não conseguir. Quer dizer, o medo de não tentar é o problema. Eu preferiria morrer sem Falhando. arrependimentos e por ter falhado, mas assumirei grandes coisas. Mas porque são coisas grandes, eu temo que possa falhar. Então, essa dicotomia desses superdotados que, uau, vou construir uma empresa, ou vou conseguir um emprego em Harvard. Então, consigo uma empresa e consigo um emprego em Harvard e é tipo, merda, e agora? E agora? Então, é isso que me tira da cama de manhã. Mas também é saber que, à medida que progredi na minha carreira, tenho mais chances de realmente fazer a diferença. Agora, com 52 anos, estou em uma posição que realmente só poderia sonhar em ter. Ou ser capaz de falar com o mundo e fazer descobertas que possam impactar o mundo e espero fazer medicamentos que possam salvar milhões de pessoas. O que me motiva agora é que cada momento desperdiçado, cada dia que não consigo, eu sei que mais de 100 mil pessoas morrem. Porque morrem mais de 150 a 180 mil pessoas todo dia? Essa é a estatística? De velhice, 100 mil por causa de velhice. Sim, Eu aproximadamente. acho que é mais,
150 mil pessoas em média todo dia no mundo, né? Não sei se é por diversas causas ou o que é, mas é fascinante. Você falou sobre sua avó incutindo em você a habilidade ou a crença de que você pode realmente realizar o que quer. O que você acha que incutir negatividade, crença negativa ou dúvida em alguém faz pelo seu envelhecimento? Será que acelera quando temos pensamentos negativos ou alguém coloca isso em nós? Ou isso nos traz algum benefício de viver mais tempo com pensamentos negativos em nossa mente? Então, eu não conheço nenhuma pesquisa sobre isso. Seria interessante. Com certeza seria. O poder da mente é forte, e estou dizendo isso como cientista, não apenas porque muitas pessoas dizem. Foi demonstrado que partes do cérebro controlam a nossa longevidade. Há uma parte específica que fica pendurada na base da nossa coluna, o nosso cérebro, chamado hipotálamo, que secreta um monte de moléculas na corrente sanguínea, algumas das quais controlam nosso sistema imunológico, mas também a nossa idade. E então, novamente, usamos camundongos para testar isso porque podemos manipulá-los melhor. E se você diminuir a inflamação nesse hipotálamo, os camundongos secretarão menos uma molécula que causa envelhecimento, e então viverão mais. Assim, penso que a sua atitude mental, ser mais resiliente, não se preocupar tanto, não ter estresse crônico, ter alguma confiança, poderia ter benefícios notáveis na sua saúde. Não só agora, mas no longo prazo, né? Por um bom tempo isso ia ajudar. Porque aí a parte do seu cérebro que se conecta a isso, é o que você disse? Sim, é o alimentador de hormônios e produtos químicos do cérebro. Então, o que você pensa controla o seu corpo em grande parte por meio disso. Existem outros nervos, há um nervo vago também. Então também é ciência que seus pensamentos afetam o seu sistema imunológico, inflamação em certas áreas, que também fazem você envelhecer até certo ponto? É, verdade. E houve um estudo há apenas 2 semanas, novamente, em camundongos, mas geralmente essas coisas são aplicáveis, em que manipularam alguns nervos no meio do cérebro, que são conhecidos por serem afetados pelo estresse, e começaram a encontrar mais defesas de células de imunidade no intestino dos camundongos controlados por essas células nervosas no cérebro. O que é isso? Bem, se você está sob muito estresse crônico e as pessoas dizem, meu sistema imunológico está deprimido, eu costumava pensar, até parece, como é possível? Agora sabemos que isso até pode ser. Então, quanto mais estresse, potencialmente mais fraco vai ser seu sistema imunológico. Sim, seu cérebro reduz a quantidade de células imunológicas que circulam pelo corpo. O que você faz para remover o estresse? Porque obviamente, um certo estresse faz bem ao corpo, né? Não comer o tempo todo, movimentar o corpo e distender músculos de forma saudável, resistência, ter conversas corajosas para pedir desculpas ou esclarecer o que esteja acontecendo numa relação, tem uma certa quantidade de estresse que é boa. Mas como você gerencia o estresse que é ruim para a saúde? Bem, eu era um garoto estressado, então tive que trabalhar nisso. Tudo me preocupava. Teve que mudar um pouco a personalidade, né? Sim, eu tive que ter uma visão de longo prazo da vida e não me preocupar tanto com o que está acontecendo hoje e pensar, isso realmente será um problema daqui a 1 ano, 2 ou 10? Isso acabou ajudando muito. Perspectiva. Perspectiva é bom, respirar. Jim Nestor faz muito. Ele é ótimo. Então, respiração. E muito recentemente, porém, estou gostando muito de um pouco de meditação. Eu tenho um capacete, Brain Tap. Você já viu isso? Tem me ajudado. Você coloca o capacete? Sim, e tem luzes que piscam em certas frequências que levam seu cérebro a um determinado estado. Estado onda, como é chamado? Como é o capacete? Se chama Brain Tap. Então, eu não sou um meditador profissional ou de longa data, mas todas as noites faço no mínimo 12 minutos, às vezes meia hora, e percebi que agora eu tô dormindo um pouco menos também. Sério? Qual a pressão de liderar esse departamento em Harvard e divulgar esses trabalhos de pesquisa, escrever livros e agora ter um podcast, um canal no YouTube também? Divulgar o trabalho da sua vida e ter Harvard do lado do seu nome, provavelmente uma das instituições mais confiáveis do mundo, né? Como é a pressão e como você gerencia isso? Isso é bem estressante. Quando consegui esse emprego, eu tinha apenas 29 anos. Uau. Acho que
Eu fui um dos caras mais novos de lá. Biologicamente, há alguns anos atrás. Me tornei um pouco mais sábio, mas costumava surtar. Eu parava na minha vaga no estacionamento, sentava no carro e pensava: David, o que você está fazendo? Sabe, a síndrome do impostor? Como você chegou aqui aos 29? Não apenas a minha idade, mas eu não sabia como administrar um laboratório. Estou nesta universidade de prestígio, acabaram de me dar $500 mil para trabalhar e agora? Agora, esse é o medo do fracasso chegando. Consegui o que queria, mas e agora? E por isso tenho medo de falhar. Mas em Harvard, o que fiz? Então, eu tive uma overdose do gene FU. Então, o gene FU está presente na minha família. Geralmente é ativado em adolescentes, mas recebi uma grande dose disso mesmo quando adulto. Não gosto que me digam o que fazer. Você pode conversar com as pessoas ao meu redor que sabem, mas o que eu gosto de fazer em Harvard é ir além. As pessoas dizem que isso não pode ser feito. E se você disser isso pra mim, é tipo, tá bom. Vamos nessa então. Vamos tentar. Desafio aceito, vamos tentar. E às vezes fui longe demais. Recebi tapas na mão ao longo dos anos, mas em geral, estive um pouco à frente da curva. Então, há 10 ou até 5 anos, se eu tivesse um podcast, pensaria: o que você está fazendo? Você está se vendendo, você é um vendedor, que loucura! Agora isso é aceito. E na verdade, provavelmente é bem visto a universidade ter um porta-voz. O mesmo acontece com as empresas. Eu estava abrindo empresas aos 30 e poucos anos. Muitas pessoas, meus mentores mais velhos dizem: você não pode abrir empresas. Não é isso que os cientistas fazem. Você está contaminado com a indústria. Então eu continuei fazendo boa ciência, felizmente. Aí essa confiança foi mantida. Mas agora em Harvard, provavelmente 1 em cada 4 professores tem algum tipo de afiliação empresarial. Sério? Sim, é uma coisa bastante normal se fizesse isso há 20 anos. Você era expulso ou algo assim, né? Você seria um pária, com certeza. Tem muita fofoca num lugar como esse. Claro. É como um clube. E eu era o garoto australiano que provavelmente não pertencia àquele lugar. E ainda estou lá, felizmente. Eu tenho o que é conhecido como estabilidade, o que significa que desde que eu não faça algo realmente ruim, que envergonhe... A universidade? A universidade e o universo, né? Posso manter meu emprego desde que eu continue gerando dinheiro. Então, uma das outras coisas que tenho medo, como a maioria dos cientistas, é ficar sem dinheiro. Nossos laboratórios existem com subsídios do governo e de doadores. E a universidade não dá nenhum dinheiro, muito pouco. É uma quantia pequena do nosso salário. Mas fora isso, tenho que arrecadar alguns milhões de dólares todos os anos e manter meus experimentos em andamento. E as pessoas que visitam meu laboratório ficam chocadas porque pensam que estou nadando em dinheiro. Daqui a 2 anos posso estar sem dinheiro e sem emprego, e isso nunca acaba. É a esteira do cientista. Basicamente, tá tentando arrecadar dinheiro. Cenário hipotético, né? Eu realmente não quero que ninguém divulgue isso, mas hipoteticamente, digamos que você só poderia resolver um problema. Você teve 10 anos para resolver o impossível. E aí você colocou toda a sua energia e foco na solução desse problema que mais incomoda você. Qual seria esse problema que você resolveria? É isso que eu estou fazendo. No meu laboratório, gostamos de dizer: basta fazer boas perguntas e descobrir o resto mais tarde. Então, minha pergunta é: acho que descobrimos em grande parte por que envelhecemos. Há muitas coisas acontecendo sobre as quais não falei hoje, mas acho que sabemos disso. Mas o que eu quero saber é como você acessa o backup da juventude nas células que temos. E isso pode ser feito com um comprimido? Um comprimido, Pergunta simples, mas grande. Então é isso que você tenta descobrir. É isso. Tem 20 pessoas no meu laboratório trabalhando nisso. Isso é incrível. E então por que envelhecemos? É isso que você diz? Por que envelhecemos? Bem... acredito que seja a perda de informação que tivemos quando crianças e que esses feixes e voltas do DNA ficam confusos e você pode redefini-los. Mas há muitas outras causas posteriores. É como uma pirâmide. E então as outras causas, há coisas como o mau enrolamento das proteínas, as mitocôndrias, os pacotes de energia que começam a diminuir. Se você perder suas células-tronco, terá células zumbis no corpo, chamadas células senescentes, que estamos aprendendo a consertar agora em meu laboratório.
E os danos no DNA são outra coisa que faz o relógio avançar, descobrimos. Então, aqueles camundongos que envelhecem, nós só cortamos seu cromossomo e então o relógio avança. Assim, esses são os grupos dos que chamamos de marcas do envelhecimento que podemos medir em você e prever quantos anos você tem e quando vai morrer. Isso é loucura. Incluindo aqueles produtos químicos metílicos que chamamos de relógio de metilação do DNA. Uau. Então você sabe quando vai morrer com base nesses marcadores? Sei. Qual a idade que diz agora? Então, agora a minha idade está em... Há uma série de testes, mas normalmente sou 5 a 10 anos mais jovem com base em uma variedade de testes. Então isso me dá essa quantidade de tempo no final. Quanto é? Então, 78 é a idade média agora, então seria 88, 90 ou algo assim? Por aí, ou... Sim, 88. 88 então é agora. tipo 2058. É uma loucura pensar nisso, né? Ter data para morrer? É loucura. Penso muito nessa data. Uau. Na verdade, defini o ano de 2050 como data de validade quando era adolescente e tenho trabalhado desde então para fazer as coisas. 2050 como data de validade, era isso? E onde estamos agora? Em que ano estamos? Não, quer dizer, sua data de validade agora. São mais 8 a 10 anos, além disso. Mas se Legal. conseguirmos reverter o envelhecimento em 1 ano a cada ano, então todas as apostas serão canceladas. Estamos Uau. aprendendo como fazer. Isso é fascinante. Com que frequência você pensa na morte? Várias vezes ao dia. Sério? O que isso faz por você quando você pensa nisso? Isso me faz querer trabalhar mais e fazer as coisas e ligar para as pessoas que eu amo. É. Acho que todos deveriam estar cientes da sua própria morte. Vi minha mãe morrer na minha frente, não foi bonito. E acho que é isso que muitos de nós vamos experienciar. Nós apenas estamos em negação. E até que você provavelmente esteja na casa dos 60, 70 anos, você pode meio que esquecer isso. Você está saudável, não precisa se preocupar, mas não consegui tirar esse pensamento da cabeça. Quando sua mãe faleceu? Foi em 2014. Ok. Fumar foi a principal causa? Bem, eu acho que é a velhice, né? É a causa da morte de todo mundo, mas fumar acelerou esse processo? Sim, acelerou o relógio. E então alguma célula do pulmão dela perdeu a identidade, voltou à idade zero, começou a crescer, tornou-se um tumor do tamanho de uma toranja. No pulmão? Em um dos pulmões. Oh, cara. Ela tossiu sangue, foi a primeira vez que soube disso. Quando ela tossiu sangue? Sim, eles tiraram um pulmão. Isso é uma cirurgia cruel. E então ela sofreu com falta de ar por mais de 20 anos. Oh, cara. Claro que foi mais doloroso para ela, mas foi psicologicamente doloroso para mim porque eu era tão contra fumar que todos os dias eu brigava com a minha mãe sobre. Dizia, não fume, você vai se matar, você vai ter câncer. Eu escondia os cigarros dela, tentando salvar a sua vida, porque, sabe, eu gosto de salvar vidas, é o que eu faço. E o fato de eu não ter conseguido salvar a vida da minha mãe ainda é um pensamento bastante difícil, como você pode ver pela minha cara agora. Então ela continuou fumando depois da cirurgia também? Não. Parou. Sim, extrair um pulmão é uma boa maneira de parar de fumar. Ela parou. Ela sentiu muita dor durante muitos anos, porque eles tiveram que cortar suas costelas para levantar os pulmões. Caramba! Não é bom, mas quer dizer, no final, o outro pulmão cedeu, era lento, progressivo, e ela lutava para respirar à noite quando estava dormindo e mesmo com oxigênio não conseguia o suficiente. E sufocar não é agradável, sabe? Por muitos anos. É exaustivo, E assim ela se foi. Então, se você fuma, por favor, pare, não vale a pena. Sei que é difícil. O vício é muito difícil para muitas pessoas, mas já vi o que ele pode fazer e é muito, muito trágico. Qual a melhor maneira de morrer? Dormindo? Pacificamente. Mas eu não acho que é comum. Isso já aconteceu? Ah, cara, raramente, sabe? Eu estava conversando com o Tom Billy outro dia e ele viu alguém morrer, na verdade. Alguém teve um derrame em um de seus eventos. Tinha 40 anos e não havia nada que ele pudesse fazer ali naquela hora, sabe? Ele o viu morrer bem na sua frente. Sim, tentaram reanimar. Caramba, não puderam fazer nada? Não, o cérebro dele estourou, parece. Caramba. Mas aí você percebe que esse era um homem de 40 anos, no auge da vida, e que você pode morrer. Um de nós pode morrer essa tarde. Temos que viver a vida assim.
Como é que um AVC acontece assim? Se você é saudável ou parece saudável, existe... Pode haver. Existem alguns vasos sanguíneos fracos em algumas pessoas geneticamente, mas o excesso de peso e a pressão alta tornam isso um problema. Quais são as 3 coisas que a gente pode fazer do ponto de vista médico todo dia? Todo ano, né? Consertar o médico uma vez, fazer exame. O que é que você diria serem 3 coisas? Tipo, ver o médico, fazer o teste todo ano para ter uma base de compreensão e informações sobre os nossos corpos. Sabe, exames de sangue, eu acho. Quais são as coisas que a gente pode fazer e você pensa que é o mínimo do mínimo? Essas 3 coisas. Ok. Então, posso dizer que o melhor preditor da sua longevidade a longo prazo que conhecemos é o açúcar no sangue. E há uma leitura chamada HbA1c. HbA1c. O que é isso? Pergunte ao seu médico. É a quantidade de glicose que se fundiu com a hemoglobina. E quando você tem níveis elevados de açúcar no sangue, ele se liga a muitas proteínas do seu corpo. Você fica caramelizado. E a hemoglobina você pode medir em um exame de sangue. E Hb significa hemoglobina. E A1C é a versão que contém açúcar. E os médicos medem isso rotineiramente para diabéticos, mas não medem isso rotineiramente para pessoas normais. Mas verifique isso. E a razão pela qual você deseja medir a HbA1c em vez de apenas a glicemia em jejum, que é bastante variável, é que a HbA1c é a representação de um mês, porque a sua hemoglobina é alterada a cada poucos meses. Então é como uma média de um mês. Você pode fazer isso com o monitor Levels se quiser, mas se não tiver esse número de HbA1c, dá uma ideia. Se você está na faixa intermediária até cerca de 7, você é pré-diabético e acima disso é diabético tipo 2. Então ter essa informação todo ano é importante, é isso que você disse? Sim, não apenas todos os anos, você pode fazer isso com mais frequência. Todo mês, toda semana? Bem, eu faço isso a cada poucos meses com Inside Trackers. Eu pego eles, estou vendo as coisas subirem e à medida que sobem, eu as derrubo. Você faz ajustes, né? Faço. Quer dizer, esse é o objetivo de ter os dados. Senão você ficará doente e será tarde demais. Então ter informações sobre isso é algo importante, né? Que você pode fazer algumas vezes por ano. Certo. E há outro que eu mediria para doenças cardíacas, que é chamado HS. Pequeno HS e depois C maiúsculo, R maiúsculo, P maiúsculo, PCR de alta sensibilidade. Então, esta proteína C reativa é uma boa medida de inflamação cardiovascular e você quer que isso esteja baixo. Quão baixo? Esqueci as unidades. Você quer que seja baixo, né? Sim, e há um novo tipo de colesterol, não novo, mas novo no mainstream, chamado LPA. L maiúsculo, P minúsculo e depois A entre parênteses. E essa é a nova medida de colesterol. A variação genética disso, se você tiver muito, e se for uma partícula pequena, uma partícula muito pequena, então ela oxidará. E é isso que provavelmente prevê o seu ataque cardíaco no futuro. Mas a maioria dos médicos não sabe disso e não mede-o rotineiramente. LPA. Converse com seu médico sobre isso. Peça mais informações a respeito disso. E quais são os 3 suplementos que a gente tem que tomar de maneira que é consistente? Bem, eu não recomendo nada, sou apenas um PhD. Ok, quais são 3 coisas que você deseja tomar consistentemente? Se eu pudesse tomar 3, tomaria resveratrol, 1 grama com um pouco de iogurte, NMN, não falamos sobre ele, e depois tomaria metformina. NMN. É um suplemento? isso. Ok. Aliás, eu não vendo nada, hein? Não tô ganhando nada Ok. aqui. Mas você tomaria esses? Tomaria, porque a nossa pesquisa disse que isso é o que funciona, pelo menos em animais, em alguns ensaios clínicos. Fizemos muitos estudos e outros sobre resveratrol, benefícios a longo prazo. Estou nisso há 13 anos, ativo as vias genéticas em que trabalhamos, controlo o epigenoma. É. E NMN? O NMN também ativa as mesmas estruturas epigenéticas, né? Faz ficar jovem. E o terceiro, de novo? Metformina. Esse é um medicamento para diabetes tipo 2 que controla o açúcar no sangue. Que os médicos não podem passar agora, né? Estão reticentes, mas se quiserem podem. Interessante. Muito bom. Eu acredito que tem num site. Dá uma olhada lá. Como é chamado, você Não sabe? lembro. Ok, dá uma Vai no pesquisada, Google. né? Interessante. Mas esses são os 3 que você tomaria
diariamente, se só pudesse tomar 3. Agora mesmo, quer dizer, tenho outras coisas no depósito que estou tentando. O ácido alfa-citoglutárico, que pode ser promissor, o de reversão de idade. Você está tentando tudo isso, né? Bom, eu adiciono 1 de cada vez ou 2 de cada vez e depois eu meço. Interessante. Então, eu otimizei. Eu tenho gráficos onde você pode ver os números de uma pessoa de 20 anos, em média, homem, e os números de uma pessoa de 80 anos. E onde eu estou? Estou tentando ficar aqui embaixo. E principalmente... Cerca de 30. até agora tudo bem. Só me restam alguns minutos contigo. Eu quero que você volte pra gente fazer uma outra entrevista, porque eu tenho muitas perguntas que a gente não respondeu, mas você tem um novo podcast que Rob finalmente te convenceu a lançar, é o Lifespan, também no Spotify, Apple Audio, Lifespan e também no YouTube, o que é inspirador que você também esteja no YouTube, você já ficou popular por aí. Então se inscrevam em David Sinclair em todas as redes sociais, David Sinclair, PhD, Lifespan, o podcast Lifespan e David Sinclair no YouTube. Se inscrevam lá se quiserem mais pesquisas científicas e ver o rosto desse lindo homem na sua frente o tempo todo no YouTube, mas na verdade você está destrinchando a ciência e ensinando tudo isso com muito mais profundidade, né? Se você quer um quadro branco na sua cara, também vai ter isso com vídeos no YouTube. E você está simplificando a ciência para que pessoas como eu possam entender. O que eu acho que é extremamente importante para nós, então eu te agradeço, David, por fazer desta sua missão, servir as pessoas e ajudá-las a viverem mais, ajudar pessoas a eliminarem doenças, coisas que causam sofrimento e dor, porque não temos todas as informações disponíveis ainda, e muito disso é informação mista, pessoas dizendo tudo isso, e você se comprometer a fazer ciência agora e ensiná-la cada vez mais para as massas é muito bom. Eu aprecio a sua energia, seu esforço e espero ter você de volta muitas e muitas vezes no futuro. Vou fazer uma pergunta, a gente já te perguntou isso algumas vezes antes, chama-se As 3 Verdades. E eu tô curioso para saber se é diferente da última vez que recebemos você. Eu não me lembro do que eu disse. Exatamente. Então imagine que é o seu último dia na Terra e por alguma razão você precisa levar seu trabalho contigo, seu conteúdo, trabalho, livros, vídeos, podcast, pesquisa, tem que ir contigo para outro lugar. E a gente não tem mais acesso a nada disso. Mas você pode deixar para trás 3 lições para o mundo, 3 coisas que você sabe que são verdades das suas experiências de vida, trabalho, relações, qualquer coisa. Quais seriam suas 3 verdades? Número 1 seria... encontre sua alma gêmea. E não apresse isso. Seu parceiro determinará sua felicidade mais que tudo. A segunda seria... fazer com que cada dia conte. Como se fosse o seu último na Terra. Trabalhe duro, tome ótimas decisões... e diga para as pessoas que você as ama. E a terceira? Cuide do seu eu futuro, porque um dia você será essa pessoa. Azo de carbonamida em seu armário para usar em seus pratos, provavelmente não deveria comê-la. E, no entanto, isso está em grande parte dos nossos alimentos. E, na verdade, na América isso é legal. Esses ingredientes são usados em pães para deixá-los mais fofos. O Subway costumava usá-los em seus sanduíches